Continuando a nossa aula de como fazer o meu artigo, essa é a segunda aula, onde vamos tratar sobre a introdução. Eu gostaria de mostrar, inicialmente, como que você vai desenvolver a introdução para a disciplina de TCC, a qual você vai desenvolver um artigo. A introdução você vai colocar o número 1 ponto e o número introdução, caixa alta, negrito, ok? E você vai desenvolver em pequenos parágrafos, não coloquem parágrafos muito longos, parágrafos de quase meia página, tá? Tentem desenvolver a introdução de vocês de forma contextualizada e em pequenos parágrafos. Dentro da introdução, o leitor deve ser capaz de identificar a justificativa do seu trabalho, que seria, em outras palavras, por que é relevante desenvolver essa pesquisa? Que dados você pode apresentar? Que informações você pode apresentar que faz a sua pesquisa ser relevante? Então, essa parte justificativa, se você tiver dificuldade em desenvolver, você pode procurar em livros de metodologias científicas ou mesmo buscar na internet alguns professores que possam trabalhar especificamente como desenvolver uma justificativa adequada para a minha pesquisa, ok? Eu costumo dizer que é importante na sua justificativa apresentar dados, fontes seguras e de bases que vocês possam se apoderar cientificamente e confiável, ok? Então, na introdução, o leitor deve identificar a justificativa, o problema de pesquisa, que normalmente ele pode ser realizado em forma de pergunta, o seu objetivo geral e o seu objetivo específico, lembrando que no pré-projeto nós desenvolvemos o objetivo geral e específico em forma de tópicos. Aqui eu espero que vocês possam descrever isso dentro do texto, tirar dos tópicos, ok? E fazer a introdução em uma sequência informativa que passa do global por específico. Então, alguns tópicos que vocês devem desenvolver dentro dessa introdução é partir do global para o específico dentro da escrita, explicar a justificativa do trabalho, a problemática, os objetivos gerais, os objetivos específicos, desenvolver uma sequência argumentativa dentro da parte escrita. A introdução não é uma parte muito longa. Eu costumo dizer que uma introdução deve ter menos de 3 páginas, porém, isso não é uma regra, certo? E para quem tem muita dificuldade em fazer uma introdução, eu fiz uma pesquisa e encontrei alguns autores que desenvolvem algumas técnicas para ajudar o aluno que está iniciando o seu artigo científico e gostaria de ter um norte. Bom, a primeira dica que eu dou é leia artigos que tenham a mesma temática. Essa é a melhor forma de você encontrar uma sequência lógica, se embasar e poder se inspirar para desenvolver a sua introdução. E se mesmo assim você ainda está tendo dificuldade, segue aqui 2 exemplos. Dentro do primeiro exemplo, que consta do nosso lado esquerdo, podemos desenvolver a introdução em alguns parágrafos. Dentro do primeiro parágrafo, a gente descreve qual é o objeto e os objetivos da pesquisa. No segundo parágrafo, você deve ter a justificativa do assunto pesquisado. A justificativa ele vai mostrar a importância no contexto socioeconômico, tá? É outro ponto a ser trabalhado. A justificativa não é porque que essa pesquisa é importante para você ou porque você escolheu essa pesquisa, porque você trabalha nessa empresa, você entende desse segmento. Não. Qual a importância no contexto socioeconômico? E essa justificativa deve ser relevante. No terceiro parágrafo, você pode escrever um breve histórico do fenômeno pesquisado e, por último, a definição dos termos. Esse é um exemplo, tá bom?
O outro exemplo, que consta aqui do nosso lado direito, é também quebrado em parágrafos e seria iniciar com o primeiro parágrafo, falando sobre a conceituação do tema escolhido. Segundo parágrafo, o objeto de estudo, certo? Alguns trabalhos que abordam o mesmo tema, você pode citar alguns trabalhos, a importância desses trabalhos para a temática. Partindo para a justificativa, que vai explicar o motivo da escolha do tema e dos assuntos que abordam a atualidade, lembrando a importância no contexto socioeconômico dessa pesquisa e por que ela é relevante. Se você tiver hipóteses, você pode colocar, você deve colocar na introdução do seu trabalho o objetivo pretendido e os objetivos específicos, tá bom? Geral e específico. E o método proposto da pesquisa. Eu costumo também orientar os meus alunos que, independente das duas formas, dois exemplos de introdução que eu apresento para vocês, seria fazer no último parágrafo uma explicação de como está desenvolvido, como está organizado o seu artigo, para introduzir o leitor, para que ele possa entender melhor qual foi a sua forma de pensamento e já se identificar, e já se fazer parte melhor do texto. Então aqui eu trago para vocês dois exemplos de introdução, lembrando a introdução tópico 1, introdução, tá certo? Ela tem esse formato, não esqueçam do espaço inicial que a gente vai ter aqui no primeiro parágrafo, tá bom? Não esqueçam de tentar fazer isso em parágrafos não muito grandes e colocar de uma forma descrita, em sequência argumentativa, que deve partir do global para o específico. Então, essas são as minhas dicas para a sua introdução. Eu oriento você, se você tem dificuldade, buscar nesse momento o seu pré-projeto, se apossar do seu pré-projeto, ver quais foram as justificativas, o problema, os objetivos, se teve hipótese, ver de que forma você pode introduzir isso da melhor maneira dentro da introdução, certo? E buscar maiores pesquisas para poder desenvolver. Pronto. Eu acredito que essa é a parte base para a introdução. Então, vamos partir para o próximo slide, para a próxima aula, falando sobre o referencial teórico.